Olá a todos, estamos de volta aí com nossa maratona de vídeos sobre o sistema Toyota de produção. Obrigado por nos acompanharem nesse trabalho. E a gente fica muito feliz por estar tendo uma receptividade boa desses vídeos. As pessoas estão assistindo, estão compartilhando, e isso é fundamental para o crescimento do nosso trabalho. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e os demais sobre o sistema Toyota de produção e os demais que eu tenho no meu canal, que tratam da engenharia de produção. Compartilhem com seus contatos, que dessa forma a gente vai disseminando um conteúdo gratuito e que gera um tempo no nosso trabalho aqui, mas que a gente tem uma satisfação muito grande, pois isso faz parte do nosso propósito de vida, nosso propósito como profissional. Dando sequência aos vídeos e falando um pouquinho mais sobre a engenharia de produção, no vídeo passado, dois vídeos passados, a gente falou sobre engenharia de métodos e processos. Depois falamos sobre engenharia de produção, uma breve introdução, e hoje a gente vai falar ainda sobre engenharia de produção, mas fazendo um esclarecimento do que de fato são as diferenças da engenharia de produção e do sistema Toyota de produção. Aqui no livro do Taiichi Ohno, ele fala o seguinte: qual a diferença entre a engenharia de produção tradicional e o sistema Toyota de produção? Ele diz o seguinte: a engenharia de produção estilo Toyota é mokeru, a expressão que ele utiliza, né? Ou engenharia de produção geradora de lucros. Então ele quer dizer assim: existe a engenharia de produção padrão, aquela que nós fizemos, que nós nos formamos, que nós ensinamos, que traz todos os conceitos, todas as metodologias, ferramentas que se adequam ou que se aplicam para empresas, sejam elas de bens ou de serviços, para a geração de resultados, melhoria de processos e produtividade, eficiência, enfim. Agora, o sistema de Toyota de produção diz que ela utiliza de todos esses conceitos, ela utiliza toda essa sabedoria que existe voltada à engenharia de produção, porém o objetivo principal dela é a geração de lucro. Então, quando a gente for olhar algumas metodologias, Six Sigma, por exemplo, eu vou aplicar o DMAIC para fazer melhoria de processo, o que eu tenho lá como principal referência? Ganho. O projeto Six Sigma de melhoria de processos, ele diferencia muito de um método chamado Kaizen, que também faz melhoria. Não quer dizer que um faz mais e outro faz menos. O Kaizen, ele não tem como objetivo mostrar os ganhos financeiros do projeto, mas sim mostrar o resultado do modo geral, né? Agora, o projeto Six Sigma ele já tem como bandeira, né, que lá no final ele precisa fazer um comparativo e mostrar o quanto que é o ganho estimado em valores monetários daquele projeto que foi executado. Então é só fazer um comparativo, pessoal, assim, do que seria algumas diferenças entre a engenharia de produção convencional ou usual do que o sistema Toyota de produção busca, né? Então, inclusive, ele fala no livro aqui: o antigo presidente do Sindicato Metalúrgico Americano definiu sua função como sendo a de entrar na fábrica para aperfeiçoar métodos e procedimentos para reduzir custo. É exatamente isso. Quando eu reduzo o custo, eu automaticamente aumento o meu lucro, né? Porque se o meu custo sobre faturamento é X% e eu reduzo o meu custo de produção, eu não vou aumentar o meu faturamento, aliás, não vou aumentar o meu preço de venda para o cliente, mas eu vou aumentar o meu faturamento, né? Porque eu vou reduzir o meu custo de produção e com isso a minha margem de lucro acaba sendo melhorada, né? Continuando aí no que diz o livro: engenharia de produção é o uso de técnicas e sistemas para melhorar o método de manufatura. Tá? Então eu utilizo todos aqueles conceitos para melhorar o método de fabricação, o método de manufatura. Em amplitude ela varia de simplificação do trabalho até planos de investimentos de capital em grande escala. Então quer dizer, essa melhoria da manufatura e geração de resultado, de maior lucro, ele pode ser feito por pequenas melhorias ou grandes melhorias de processo, além do que grandes investimentos, né? Então, quando nós na engenharia de produção estudamos sobre custos, payback, aqueles temas todos relacionados à questão da economia, é para isso. É para a gente saber o quanto que vai custar a nossa melhoria, o quanto que nós vamos ganhar pela nossa melhoria e o quanto que nós devemos ou o quanto que é viável gastar em determinados investimentos que a empresa quer fazer. Então assim, é uma coisa que a gente vai estudando, se inteirando e vai vendo que é muito ampla.
e aí se torna bastante complexa, porque a gente precisa ter clareza daquilo que a gente vai fazer, dominar e conseguir gerenciar, que é o maior dificultador de todo esse processo, né? A engenharia de produção tem dois significados. Um objetivo é melhorar os métodos de trabalho numa fábrica ou um trabalho em específico, né? E o outro, estudo especializado no tempo e das ações, que é o nosso tempos e movimentos, né? Entretanto, esse é o trabalho de um técnico, essencialmente um engenheiro industrial que usa metodologias e sistemática para obter melhorias. Então, se vocês forem olhar os meus materiais lá no YouTube e no Instagram da Impegno Engenharia, vocês vão identificar que eu a todo momento fico falando da necessidade de utilizar metodologias, ferramentas, padronização. Por quê? Alguém com propriedade está dizendo isso já, né? Então, assim, são informações de um presidente de sindicato americano, mas que estão no livro do Taiichi Ohno. Então, quer dizer o quê? É consenso, é alguém que tem o nome que tem, né, Toyota, colocou no seu livro uma afirmação desse parâmetro. Então, quer dizer assim, a engenharia de produção, ela tem um papel extremamente importante dentro de qualquer tipo de organização, porque a função dela é essa: otimizar métodos e processos e ao mesmo tempo dar suporte à manufatura, fazendo com que aquilo que foi definido de forma clara, objetiva e muito bem detalhada na engenharia de métodos e processos seja aplicada na hora de se executar a produção, porque não faz sentido eu ter toda uma engenharia de processos dedicada e na hora de fazer a produção eu não cumprir o que a engenharia de métodos e processos determinou. E isso acontece muito, pessoal. As empresas muitas vezes têm uma engenharia muito bem estruturada, fazendo documentação, procedimentos, enfim, mas a manufatura não executa conforme está no documento, seja por ordem de supervisores, gestores ou liberdade de decisão do próprio operador, que muitas vezes toma a decisão de fazer diferente porque ele acha que é melhor e acaba impactando em resultados, ok? Então assim, pessoal, a gente está vendo no decorrer que toda essa fala sobre sistematização, metodologia, padronização, isso tem embasamento científico, tem muita informação garantindo que esse é o caminho do melhor resultado. Então não adianta nós pensarmos que na minha empresa não precisa, na minha empresa não adianta fazer, porque não vai funcionar. Vai funcionar, é preciso um trabalho, é preciso uma dedicação, mas vai funcionar. E quando funcionar, a gente vai identificar o potencial resultado que havia sido desperdiçado até então. O quanto que se perdeu até então por não se aplicar metodologias, ferramentas, sistematização e padronização, que é o fundamental. Tá bom? Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar. Fica aquele abraço para vocês e continuem assistindo nossos vídeos aqui no canal, onde nós seguiremos com essa maratona sobre sistema Toyota de produção. Um abraço e até mais.